Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos fazer aqui o pré-jogo de Grêmio e Vasco da Gama, né? O jogo que o Vasco vai até o Rio Grande do Sul enfrentar um Grêmio que não está numa fase maravilhosa, né? Mas também não está tão morto igual o Vasco ficou, né, nessas últimas 3 partidas aí, né, 3 revés. Vinha de 4 vitórias consecutivas e depois emplacou aí o 3º revés, né? E medo do Vasco da Gama emplacar aí o 4º revés. Vamos bater na madeira aqui porque a gente não quer que isso aconteça, né? Mas um medo muito grande, né, de acabar oscilando novamente, né, e acabar aí tendo um resultado negativo contra a equipe do Grêmio. A gente vai trazer aqui as informações sobre a provável escalação do Vasco da Gama e também vamos falar também, né, da equipe do Grêmio, que é um adversário que o time comandado, né, pelo Mano Menezes, um adversário que também, assim como o Vasco da Gama, oscila muito, né? Tem jogos que o Grêmio consegue entregar um bom futebol, né? Consegue performar ali com qualidade, consegue fazer bons jogos, consegue vitórias. E tem jogos ali que, quando todo mundo acha que o Grêmio vai conseguir ali uma boa sequência, o Grêmio oscila, né? O Grêmio, vale ressaltar que foi um dos times, né, que perderam pro pior time do campeonato brasileiro, que é a equipe do Sport Recife, né? Só quem conseguiu esse feito maravilhoso, né? Um feito histórico de perder para um dos piores times da história da Série A, né? Que é esse time do Sport de 2025. Todo respeito à equipe do Sport de Recife, que é um dos gigantes do Nordeste do futebol brasileiro, né? Mas pior time da história do próprio esporte, né? Só quem conseguiu essa façanha foi o Grêmio e a equipe do Corinthians, de conseguir perder para a equipe do Sport, né? Então o Vasco tem totais condições de chegar lá no Rio Grande do Sul, né? Lá na Arena do Grêmio, e conseguir fazer ali um jogo decente, um jogo ali que os jogadores do Vasco da Gama chamem a responsabilidade para si, né? Tenham a iniciativa e procurem fazer o resultado a qualquer custo, né? Jogar com força de vontade, com garra e principalmente, né, raça e atitude, cara, que esse elenco, esse time do Vasco da Gama tem que voltar a ter, né? Porque não adianta querer tocar bonito, querer fazer ali jogadas de efeito, uma tabela, uma triangulação, e perder as divididas, né, cara? Para mim, o principal ponto que o técnico Fernando Diniz tem que alertar os jogadores do Vasco, né, e o próprio time tem que um alertar o outro, né? Os capitães aí, Verratti, Felipe Coutinho, é a situação ali da cobrança, né? Um cobrar o outro, um alertar o outro ali, né? Para estar ganhando as divididas, né? Ser um time ali agressivo, ir para cima do Grêmio e buscar o resultado. O Vasco da Gama, que tem desfalques, né, de jogadores que foram convocados, e a gente vai trazer aqui essas informações, né, da possível também escalação do Vasco da Gama. E peço aquela força, dá aquele like aí, se inscreve, compartilha esse vídeo para chegar a outros vascaínos, beleza? E falando aqui agora um pouco do provável time do Vasco, né? O Vasco tem uns desfalques dos convocados, né? Carlos Andrés Gomes e Cuesta pela seleção colombiana e o PH pela seleção brasileira, né? O Puma Rodrigues não foi relacionado para o último jogo do Uruguai, né? Então o técnico Bielsa, técnico da seleção uruguaia, liberou o Puma, e o Puma voltou a tempo, né, de enfrentar o Grêmio. Chegou no Rio de Janeiro ontem
e treinou com a equipe, né, do Vasco da Gama, no CT Moacir Barbosa. Depois embarcou para Porto Alegre, né, para esse jogo dificílimo contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio, né. A delegação do Vasco da Gama já chegou, né, nesse exato momento, já está concentrado lá em Porto Alegre, no hotel, para esse jogo de logo mais, né, às 9h30 da noite, com transmissão da TV Globo, né, Grêmio e Vasco da Gama. Um jogo dificílimo, um jogo chave para ambas as equipes, né, pensando em competições continentais, né, ou Sul-Americana ou Libertadores. Tanto o Grêmio quanto o Vasco, ambos contam com os 3 pontos aí, né, para seguir na luta, para se classificar para uma possível pré-Libertadores ou a Sul-Americana, né. Quem ganhar vai estar encaminhando a vaga aí na Sul-Americana, né. O Vasco da Gama, se ganhar do Grêmio, já vai estar pelo menos na Sul-Americana de 2026, né. Se não ganhar, paciência, porque vai emplacar aí a 4ª derrota consecutiva e a coisa vai ficar feia em São Januário. O clima já não tá legal, né? A torcida já tá começando a se desiludir, né? Aqueles torcedores que ficam criando falsas esperanças, né? Expectativa lá em cima, achando que já é campeão da Copa do Brasil, já tá na Libertadores, aquele auê todo, né? Aquele oba-oba que a maioria dos torcedores do Vasco fizeram, né? E agora eles mesmos estão se frustrando, né, com essa sequência negativa do gigante. E eu sempre alertei aqui no canal para todo mundo manter o pé no chão, né, não achar que já está tudo ganho, isso, aquilo, outro. A gente comemora as vitórias, mas sempre com o pé no chão, né, sabendo que qualquer momento o time poderia ter oscilado, e isso que aconteceu. Não é nenhuma novidade aqui para mim, né? E para quem me segue aqui no canal, sempre fui pé no chão, não fico comemorando antes das coisas acontecerem, né? Até porque se não acontecer, eu não fico tão frustrado, né? Apesar que eu fico na merda, fico frustrado, sofro, assim como qualquer um de vocês, mas vida que segue, né? Enfim, o Vasco da Gama vai a campo com o Léo Jardim, vai com o Hugo Moura no lugar do Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues e Piton, os laterais aí, né? O Puma vai jogar como titular no lugar do PH, né? Que ainda não voltou, não jogou contra a Tunísia, não foi relacionado, passou mal, mas o PH já estava suspenso, de qualquer jeito não iria jogar contra o Grêmio, então o PH ainda continua lá na Europa, né? Junto com a seleção brasileira, e o Puma vai ser o titular. No meio de campo teremos novidade aí, né? Thiago Mendes vem treinando junto com o time titular do Vasco da Gama, né? Ele pode receber uma oportunidade como titular ao lado do Barros, e fico curioso, né, para ver aí como que o Thiago Mendes atuaria aí, né, junto com o Barros, se ele já está com a forma física aprimorada, né? Até porque já está mais de 3 meses aí no Vasco da Gama e até agora nada, né? Fez ali um jogo como titular e os restantes dos jogos ali entrando no finalzinho, faltando alguns minutos para acabar. Então, vou ficar na expectativa, né, para ver como que vai atuar o Thiago Mendes no meio de campo junto com o Barros nesse jogo contra o Grêmio. E na armação ali das jogadas, né, o maestro, camisa 10 ali, Felipe Coutinho, à frente ali do Barros e também do Thiago Mendes. E no ataque, a tendência é que o Verratti vai ser o centroavante, né? E teremos também o Nuno Moreira e o Ryan. Eu não iria de Verratti, na minha opinião. Escalaria aí o GB para ser o centroavante do Vasco da Gama. GB ou David, até porque o Verratti não consegue gerar jogo, né, para o time do Vasco. Acaba ali até atrapalhando, né, o ataque. Fica um ataque ali muito preso, perde muita mobilidade e fica fácil de ser marcado, né? O Grêmio que tem ali um zagueiro, Kahneman, que com certeza vai ficar ali no pé do Verratti, né? Não vai deixar o Verratti respirar. O ótimo zagueiro aí do Grêmio, experiente, Kahneman, um ótimo jogador, né? O Grêmio que tem peças ali como Carlos Vinícius, que é um jogador que vem jogando muito,
O Grêmio tem Cristaldo, ótimos jogadores ali, ofensivo, né? Atacantes ali do Grêmio. Tem o Arthur ali no meio de campo, que é um dos pilares, né? Junto com o goleiro Thiago Volpe ali atrás. Então o Grêmio não é um time, falando aqui de peças, né, individualmente, não é um time qualquer, não é uma merda, né? Um time de respeito. Tem o Cuejá também, né? Nesse time do Grêmio, só que eu não sei se o Cuejá vai jogar. A gente não tem aqui muitas informações do time gaúcho, mas desses jogadores aí que citei, Cuejá é o único que de repente pode começar ali no banco, né? E é um time que, assim como o Vasco da Gama, né, busca ali os 3 pontos para seguir sonhando ali com a competição continental, né? Qualquer um dos dois aí que ganhar praticamente vai selar ali a vaga na Copa Sul-Americana, né? Vai garantir. Já pré-Libertadores ali fica um pouco mais difícil, né? Tem que seguir ali numa sequência positiva, né? Emendar ali algumas vitórias consecutivas para seguir sonhando com o pré-Libertadores. Já o Vasco da Gama, né, também tem aí alguns jogadores no banco de reserva, né? Jogadores que foram relacionados, que podem também ser ali alternativas, né? Como os volantes Paulinho, Matheus Carvalho. Tem o Tietê também, né? Que caiu muito de produção e por isso deve perder a vaga aí pro Thiago Mendes, né? O técnico Fernando Diniz vai estar fazendo aí essas alterações, né? Por questão técnica do Tietê, o Tietê caiu muito e está sendo até vaiado, né? Vaiado pela torcida do Vasco nos últimos jogos, tem sido muito cobrado também. Então acho que o Diniz tirou o Tietê ali mais para preservar, né? O Tietê. E vai ter também ali o goleiro Daniel Fusato, o goleiro da base, né? Felipe Gabriel, os laterais aí, Leandrinho, Vitor Luiz, os atacantes David, GB à disposição no banco, os meias Matheus França, os meias, né? Garré. E esses jogadores aí vão estar à disposição do técnico Fernando Diniz no banco de reservas aí, né? Jogadores que foram relacionados para essa partida contra a equipe do Grêmio, né? Vasco da Gama que tem ali os desfalques, né? 3 desfalques, certo, né? Que é o Carlos Andrés Gomes, o Cuesta e também o PH, né? Que já citei aqui. E essa escalação aí: Léo Jardim, Hugo Moura, Robert Renan, Piton, Puma, Thiago Mendes, Barros, Felipe Coutinho, Nuno Moreira e também o Ryan e o Verrete lá na frente, né? Essa é a provável escalação Vasco da Gama. A equipe que provavelmente vai enfrentar o time do Grêmio, né? Um time que tem ali bons jogadores, né? Do técnico Mano Menezes. Um time do Grêmio que vai jogar, propor no jogo, né? Vai ir para cima do Vasco, e isso é um dos pontos aí que pode favorecer o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama tem ali um aproveitamento até melhor, né? Com o técnico Fernando Diniz jogando fora do que aqui no Rio de Janeiro. O Vasco consegue fazer melhores exibições, né? E performance fora de casa do que dentro de casa, né? Até porque o time do Vasco da Gama é um time ali, na minha opinião, um pouco mais conservador, né? Mais reativo, time que joga nos contra-ataques, do que um time para propor o jogo, né? Então, de repente, isso aí é um dos pontos aí que pode favorecer o Vasco da Gama, né? Mas também não iria me surpreender se o Grêmio jogar fechadinho ali, deixar o Vasco propor o jogo, deixar o Vasco vir para cima e sair ali nos contra-ataques ali, achar uma bola para resolver o jogo, né? Até porque o técnico Mano Menezes é um técnico retranqueiro, né? Um técnico que sempre joga ali por uma bola, né? Joga fechadinho. E o Mano Menezes não gosta de se expor, né? Já é da escola dele mesmo, não, a escola gaúcha.
o técnico Mano Menezes, e o técnico Fernando Diniz tem que fazer, né, o feijão com arroz, não ficar inventando, né? Quanto menos improvisar, vai ser melhor, né? E é isso. No jogo logo mais, às 9h30, Grêmio e Vasco da Gama. E deixa os palpites de vocês aí nos comentários. Eu acho que o Vasco da Gama vai ganhar por 2-1 do Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Vai conseguir aí fazer um bom jogo, né? Vai ter ali 2, 3 bolas ali, vai resolver o jogo, vai fazer 2-0 e depois o Grêmio vai descontar, vai fazer ali um golzinho e vai ser aquele Deus nos acudas ali no final, né? Mas a gente vai conseguir aí sair com a vitória e sair, né, dessa sina, né, desses revés, né, seguidos, e voltar a vencer, né, e voltar a sonhar aí com a pré-Libertadores. E é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Tamo junto, fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.